Minha gente, voltando aqui para o nosso bate-papo, a gente foi para o comercial, começamos a falar aqui falar da vida dos outros. Dava um programa, hein? Rapaz, dava um programa. Mas lembramos de pessoa muito interessante, né, cara? É verdade. Lembrar do Flávio é fantástico, né? Nós lembramos aqui da época do Dr. Flávio Bortoluzzi, Dr. Omar Magalhães, que eu trabalhei com ele no escritório dele. Tem uma história muito engraçada com ele, não vou contar hoje, mas muito engraçada mesmo. Se tem história engraçada com o Omar, tem muito mais com o Flávio. O Flávio é não, mas com o Flávio eu conheci. Máximo, né? Mas com o Flávio eu já não conheci, eu era mais criança, né? O Omar foi vereador em 47 a 50. Doutor Omar. Depois foi prefeito em 59 a 62. Então ele foi uma figura assim muito querida naquela época dele ali, né? Ele participa daquele processo de transformação, né, do novo na política, porque até 47 era Heitor de Moura Estevam, era o Olegário Bernardes, Euclides Machado, aquela turma da antiga. Em 47 vai ter esses elementos novos, José Israel, Irineu Dias, essa turma toda vai vir a partir de 47, e o Omar faz essa presença dele ali. O Flávio vem um pouquinho depois, ele era advogado, né, grande tribuno, né, e uma pessoa completamente... Rapaz, simples, né? A esposa dele era merendeira da prefeitura. E Dona continua Rosinha. merendeira depois de 2 mandatos. E continua merendeira depois de 2 mandatos. Então, ou seja, não é era uma vida diferente. E o Flávio era assim, espirituoso. Tem uma passagem dele muito interessante, de quando um engenheiro da prefeitura, em 66, foi no... Por aí. Foi no finzinho do governo dele. Ele foi preso, ficou um tempo preso. Foi no início, né? E aí o engenheiro, na reunião de secretários, avisa, olha, eram diretores de departamento, que os secretários vêm na reforma que o Celso fez em 83. Ele fala assim, prefeito, tem que falar um assunto muito grave, o dedo de Deus ameaça cair, ele está lá, está ameaçando, tem rachaduras, foi feito um estudo, e ele está ouvindo aquilo e o assunto mudou de novo, e largaram o dedo de Deus para lá. E até uma certa hora, e o cara fala o dedo de Deus de novo, e fala assim, olha, rapaz, eu estou tão preocupado com esse assunto que eu não vou nem dormir essa noite. E largou ele para lá, né? Então, ou seja, ele não era desse tipo de muitas preocupações, mas fez o seu mandato ali, um mandato de 4 anos, entre 63 e 66, foi interrompido, foi preso como comunista, né? Foi preso um mês. Foi numa roubada ali e foi preciso muita artimanha para tirar ele do estádio Caio Martins. Foi preso no ginásio lá com... O pessoal que fica falando em AI-5, esses idiotas que ficam falando de voltar, o exército tem que tomar conta, é isso que a gente está falando, é de pegar um prefeito, pegar uma autoridade, pegar um empresário, sumir com ele e não darem satisfação para a família do que se fez com isso. Isso não cabe na cabeça de pessoa civilizada, entendeu? Então a gente tem... Aliás, eu vi uma declaração do dia do Pondé, interessante sobre as pessoas que não têm muito raciocínio, mas querem entender de política, esses tarados, porque não é nada além de que um tarado, um camarada que vai falar de um assunto que não domina, ou que não leu, pelo menos, os livros de história, ou não viveu a história. Porque eu vivi o período da ditadura, e quando criança, quando adolescente, né, essa coisa vai começar a arrefecer nos anos 70, mas eu já tinha meus 10, 15 anos nos anos 70, e, claro, era um país tranquilo, mas tranquilo a um certo preço, né? Então, você abrisse a boca, você podia sumir, entendeu? Podia sim. E não tem essa. Então, eu acho que a principal vantagem que nós temos nesse mundo de hoje é a liberdade. A gente faz um mau uso da liberdade. Mas a gente tem que prezar a liberdade a todo custo. E o não doutor pode admitir. Doutor Omar? O doutor Omar conheci muito pouco. Eu cheguei a ver o doutor Omar, cheguei a conhecer o doutor Omar, mas não presenciei assim o período do governo dele. Conheço muito de história. Vanderlei, doutor Omar, ele tinha um escritório de advocacia ali ao lado da igreja de Santa Teresa. A família morava ali, onde hoje é o foto... Oh, meu Deus, aquele foto que tem ali do lado esqueci o nome. Não é Foto Lux, não. Cá embaixo. Do Cebola. Cebola. Então trabalhava ele, Renato Rebelo, que era um outro advogado que tinha um defeito na mão, e o Roberto, que era outro advogado que não era de Teresópolis, fazia estágio ali. Aí meu pai me botou para trabalhar com ele, né? E eu fui trabalhar, eu era criança, né? Auxiliar de advogado, isso é bom demais. Não, mas não era para tomar conta do escritório, para limpar o escritório, varrer o escritório. E ele tinha bebida dentro do escritório, né?
Ele tinha lá natural, garrafa de uísque, garrafa de vodka, uma opção de bebida. E aí saiu todo mundo do escritório, eu fiquei lá, criança, tomando conta do escritório. E aí abri lá uma bebida, rapaz, um negócio doce, gostoso. Rapaz, eu tomei a garrafa. Ele chegou, eu estava dormindo no chão. Eu estava dormindo no chão. Tá? Ele me deixou, delicadamente, me deixou dormir. O resto da tarde, eu devo ter dormido a tarde inteira. Daqui a pouco eu acordei, olhei com muita vergonha, ele pegou, me botou dentro do carro, me levou para a minha casa, me entregou a meu pai, falou, ele bebeu um pouquinho. Meu pai falou, e agora? O que fala? Não, manda ele trabalhar amanhã. No dia seguinte eu fui trabalhar aula outra vez. E trancou as garrafas, né? Mas não bebi mais, né? E ele trancou as garrafas, que senão eu ia beber o licor Já dele. trabalhei também de auxiliar, nessa mesma obrigação aí de varrer o escritório, de atender quem estava chegando ao balcão, mas isso aí com 14, 15 anos, né? Depois a gente entra... Eu devo ter, era talvez isso. Era o serviço da gente antigamente, né? Era sem talvez carteira, essa época, sem né? carteira, sem vínculo trabalhista, até sem salário. O Jame aqui agradecendo a gente, Elisângela Fonte Vanderlei, não sei se é possível, fala um pouquinho sobre o cochito granado. O granado, ele é... A gente não tem muito tempo. Nós temos assim... precisa de um programa para ele, né? Porque nós temos dois personagens muito interessantes da história de Teresópolis, que é o Cochito Granado e o Manuel Lebrão, né? Que são contemporâneos ali, até do sucesso deles, né? Um com a Casa Colombo e o outro com a Casa Granado, no Rio. E o Granado, ele vai comprar essa propriedade grande aqui na Várzea, né? A Ilha da Saúde, que compreendia a Praça Olímpica, Parque Regadas e até o Sesc, onde tinha o palacete dele. Os fundos do Sesc até o Rio, pegando ali, então, a região do Parque Regadas, do Edifício Comodoro, até o Rio Paquiquer, ali era uma horta, né? Uma horta medicinal. E ele tinha essa experiência, essa expertise de lidar com, de tirar remédios das plantas. E ele usava Teresópolis como laboratório. A gente falou lá da família dos ingleses, lá no início de 1820, né? E usando o Teresópolis para laboratório, como para plantação da lavoura, a gente vai ter o Granado também fazendo isso nos anos cerca de 1900. Né? E usava na farmácia dele. E usava. A Casa Granado, no Rio, era assim, tipo a Pfizer hoje. Né? Você era referência de saúde no Brasil. Fabricando né? remédios. Fabricando remédios. Né? Então, você tinha... a receita tinha remédio para tudo. Né? Tanto que os remédios da Granado ainda são usados até hoje. Não tem remédio melhor para uma frieira entre os dedos que um polvilho de cético. Polvilho de cético Granado. Ele está usando, isso tem mais de 100 anos, né? E ele era muito ligado à cidade, né? Ele gostava muito do imperador, né? Amigo da Teresa Cristina, tanto que ele que construiu, ele que mandou o Bernardelli fundir aquela estátua da Teresa Cristina, né? Que tem aquele busto que fica na prefeitura. Depois o Liboredo vai fazer a peça inteira, na mulher inteira, que está no Soberbo. Está no Soberbo. Mas aquele busto da Teresa Cristina foi feito pelo Bernardelli, que morava na Barreira, ali na fazenda do Henrique Dias, e tinha um pavilhão de caça, né? Pavilhão de caça era um pavilhão de exposição dos itens da família imperial, né? Que ficava ali no Bar Lido, onde é o edifício Lido, no final da Francisco Sá. Né? Era uma figura e tanto. Cara. E era o primeiro carro que teve em Teresópolis, né? É o dele, que ele vinha, uma charanga. Era o carrão da época. Do Granado, né? Do Granado, né? Uma figura interessante. E ficou muito complicado para a cidade, porque essa coisa, quando a propriedade dele, a Praça Olímpica, foi desapropriada, lá em 49 pelo Janotti, não foi pelo Maiás, como o pessoal pensa, foi pelo Janotti anteriormente, para fazer a Praça Olímpica, e criou essa dificuldade, o pouco caso com a coisa pública também dos prefeitos da época, que foi deixando o problema para frente e tal. Então a pessoa olha para a família Granado hoje como se fosse aquele cara que quer milhões da prefeitura por causa de uma praça. Então tem-se até uma ideia equivocada do que foi de fato o Granado para Teresópolis, mas ele foi muito... E a casa dele, ele recebia as pessoas mais influentes, né? Presidente da República, governador de Estado, visitantes, principalmente portugueses, né, que vinham ao Brasil, ao Rio, vinham a Teresópolis para passar fim de semana no Palacete Granado aqui em Teresópolis. Então, a propriedade dele era realmente muito, muito visitada e era uma referência para a cidade. Pena que a gente não tem, às vezes, uma dimensão da importância, né, de algumas pessoas e até ignora essas pessoas. Né? Manuel Lebrão, por exemplo, né, que foi o cara que vai desenvolver
desenvolve muito a cidade, ao ponto de construir uma escola e dar uma escola para o município, que é a Escola Egino da Silveira, que ele dá e dá o nome a um amigo dele, que é o presidente da Câmara, Egino da Silveira, que era hoteleiro também. Então, você tem essas pessoas que foram muito... A gente começou o programa falando dos colonizadores, mas o desenvolvimento que o Marchi vai iniciar lá em 1818, com a questão do veraneio, a questão da agricultura, várias outras pessoas vão fazer ao longo de certos períodos, meio que sazonal, né? Tem períodos que a gente fica aí 10, 20, 30 anos sem aparecer nada que seja produtivo de fato para a cidade. Mas tem aqueles períodos muito ricos, né, de pessoas que chegam e faz chover, né? Os Guinle, por exemplo, chegaram aqui em Teresópolis em 1926. O Carlos Guinle e o Arnaldo Guinle, o Arnaldo faz a Granja Guarani, que pertencia ali, a parte do Parque Nacional quase toda, o Rio Beija-Flor, até o Campo das Antas, pertencia ao Arnaldo Guinle. O Carlos Guinle, a fazenda dele, do Comari, pegava o Pico Santo Antônio, aquela parte alta, até o Soberbo, em direção ao parque. O que eles fazem? Eles oferecem essas cabeças de terreno dele para a criação do Parque Nacional da Serra dos Orcos, entendeu? Ou seja, o parque só saiu porque eles abriram mão dessas propriedades. E a propriedade, olha, nós estamos falando aí daquela parte aí do Campo dos Franceses, a portaria do parque, casa-sede, até aqueles caminhos, até em direção à base para subir do pé do Sino, a trilha do Sino toda, o Campo das Antas, a Pedra do Sino, até a descida para o Castelo do Açu, pertencia ao Arnaldo Guinle. Tudo era da família Guinle. Tudo era da família do Arnaldo. E ele vai dar isso para o governo federal para fazer para iniciar o Parque Nacional. Depois é que o parque vai ter um aumento muito grande com as terras da família Taylor, que vai pegar o Peixe, Santo Antônio, pega os Santos, né, pega as montanhas, aquelas pedras, família Taylor, Carlota Taylor, que era dona daquelas terras de Guapimirim, Barreira Acima, até o Soberbo, né? Taylor, da Fazenda Constância. Sim, da Fazenda Constância. Então, mas aí já foi comprado, desapropriado, deu confusão, quase tomaram de volta, né? Porque já estava, quando o governo federal desapropriou a propriedade da família Taylor, já tinha planta com loteamento, lote demarcado em volta do Peixe, em direção ao Dedo de Deus. Tinha bairro chegando no Campo das Antas, na trilha do Sino, cara. Isso em terreno e em mapa de loteamento demarcado. O governo vai lá e desapropria. Mas no caso do pontapé inicial, o início do Parque Nacional, vai a partir dessas terras que sobravam das propriedades dos irmãos Guinle no alto. Então, são pessoas que participam do processo de colonização e que, às vezes, a cidade ignora. Você vai ver o que tem aqui do Arnaldo Guinle, que homenagem se fez ao Arnaldo, ao Carlos Guinle. Nenhuma, porque o bairro em si era dele já. O Comari era a propriedade dele, né? Então você tem pessoas que são ignoradas pela história. O nome é bairro Carlos Guinle. Nem ninguém sabe disso. Exato, nem Todo isso. mundo fala assim, você vai para o Comari. Né? Porque não virou Comari. E o nome, na realidade, é bairro Carlos Guinle. Exato. Mas ninguém sabe disso. Quando nós fomos para o último comercial, já acabou o programa, né? Quando nós fomos para o último comercial, o Vanderlei ia falar da família Oliveira, que são remanescentes do Tiradentes, e a sua passagem em Teresópolis. É verdade essa passagem, né? O Vanderlei já falou, ele ficava aqui escondido tomando conta dos ladrões que fugiam com ouro, que vinha das Minas Gerais. Mas ele só vai poder contar a história dos Oliveira, que ainda tem familiares aqui em Teresópolis, eu conheço a família aí do Dorozimo, do Hamilton Barro Branco, né? Foi amigo nosso. Oliveira é muito forte aqui, né? Os Oliveira misturaram aí com os Clausen, né? Então, foi uma família muito forte. Muito forte. É uma das famílias colonizadoras de Teresópolis a partir da posse, né? A posse que eles ganham, né? A sobra de terreno que vão dar para o filho de Tiradentes, pelos bons serviços que ele prestou ao Império. Nós vamos falar sobre isso, e tem gente aqui fazendo pergunta, mas aí não dá mais para hoje. Muito obrigado, Vanderlei. Olha, daqui a pouco eu te falo quando é que você volta. Muito obrigado a você que esteve com a gente ligado até agora. Vem aí Marcelinho e o Boletim. Nosso Marcelo Medeiros com o Boletim. Tchau, aquele abraço.